Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a perspectiva da aviação no Brasil e no mundo pós-coronavírus. Ainda é um pouco cedo para a gente traçar e ter certeza de como é que a aviação vai se comportar, estará daqui a algum tempo, mas já dá para a gente saber para onde a aviação está caminhando. Nós tivemos recentemente, agora no final de abril, um evento chamado Flyplan, que reuniu cerca de 50 líderes mundiais da aviação, e esses líderes se mostraram bastante otimistas e bastante ousados. Também não poderia ser diferente, porque na verdade os maiores interessados são eles mesmos. Mas o fato é que a aviação, sim, ela vai se recuperar, isso vai levar um tempo, o tempo estimado em torno de 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, mas ela vai se recuperar lentamente e gradualmente, com algumas diferenças, obviamente. Por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras nos passageiros dentro das aeronaves, nas dependências dos aeroportos também, né? A Air France já está adotando esse procedimento nos seus aviões. A Air France está adotando também um sistema de limpeza e desinfecção e purificação do ar dentro das aeronaves, que é o mesmo utilizado em hospitais. Isso deve também ser uma tendência para as outras empresas no mundo todo. A automação, né, a melhoria na automação e na tecnologia para o embarque, para o check-in de passageiros, com a finalidade de evitar aglomerações, evitar tumultos em fila de embarque e tudo mais, enfim, com algumas modificações, mas a aviação vai sim se recuperar. Falando das empresas aéreas brasileiras, as principais empresas, né, e eu falo da Latam, da Gol e da Azul, não se fala dessas empresas em falência. Muito pelo contrário, essas empresas elas têm, de certa forma, uma situação financeira, se não confortável, pelo menos suficiente para que elas passem por esse momento de crise, por esse momento mais agudo, e consigam sobreviver. A Azul, por exemplo, contratou uma empresa de consultoria para se responsabilizar pela sua reestruturação, e ela colocou seus tripulantes em licença não remunerada. A Gol e a Latam, por exemplo, tiveram redução na sua malha de voo de até 95%. Optaram pela redução do salário dos tripulantes, que não é o melhor cenário do mundo, mas é melhor do que perder o emprego. Então, para as empresas aéreas brasileiras, não se fala em falência e não se fala em demissão nesse momento. Já do outro lado do mundo, nas empresas asiáticas, por exemplo, que costumam levar muitos pilotos brasileiros para voarem lá, e a gente tem muitos pilotos brasileiros voando nessas empresas, elas já demitiram pilotos. A China Southern, por exemplo, demitiu 220 pilotos estrangeiros. A Hong Kong Airlines demitiu 200 pilotos também estrangeiros, sendo que a maior parte deles eram pilotos da Avianca Brasil, que foram para lá. E essas empresas também, a aviação na Ásia também vai se recuperar de forma lenta e gradual. Só que esse lento e gradual nas asiáticas vai acontecer muito mais rápido e antes, né, do que nas empresas aéreas brasileiras, até porque a pandemia começou lá e está, digamos, num estágio mais avançado do que aqui no Brasil. Então essas empresas deverão se recuperar, iniciar sua recuperação antes do Brasil, e essa recuperação deverá ser mais rápida que no Brasil. E, portanto, haverá necessidade para que essas empresas contratem pilotos ou até mesmo recontratem esses pilotos que foram dispensados. Que no primeiro momento não vai ser lá muito fácil, porque esses pilotos já estão traumatizados pela demissão e traumatizados pela própria pandemia em si, né? Mas nada que uma boa proposta financeira também não possa resolver. Aliás, boa proposta financeira é o que normalmente se vê nas empresas asiáticas, que costumam pagar bons salários. É exatamente por isso que os pilotos brasileiros vão voar lá. E essas propostas financeiras agora deverão ser ainda melhores, fazendo com que esses pilotos no Brasil migrem para essas empresas brasileiras, ou melhor, para essas empresas chinesas. Normalmente essas empresas chinesas pedem que os pilotos já tenham experiências em aeronaves Airbus, Boeing e Embraer, tenham aí um mínimo de 1.500 a 2.000 horas de voo, né, e já estejam
trabalhando em empresas empresas comerciais, empresas de linha aérea. Essa demandada desses pilotos para as asiáticas é que vai fazer surgir as oportunidades nas empresas aéreas brasileiras, que normalmente pedem menos experiência do que as asiáticas. Revendo aí alguns processos de seleção anteriores, a gente vê aí que essas empresas brasileiras, normalmente elas pedem em torno de 150, 200 horas de voo, né? A Latam, que costuma pedir um pouco mais de experiência, em torno de 500 horas, mas que deverá também baixar esse nível de exigência em função da necessidade, né? Então deverá ficar em torno aí de 150, 200 horas de voo. A certificação, a licença de piloto comercial, a habilitação técnica de voo por instrumento, o IFR, aeronaves multimotoras, o jet training, né, ou alguma experiência em jato, ou o jet training, que pode ser feito numa escola de aviação ou numa faculdade, a certificação de inglês ICAO 4, preferencialmente ICAO 5, e a graduação em nível superior, também preferencialmente na área de aviação. Então essa será, sem dúvida nenhuma, uma boa oportunidade para aqueles que desejam ingressar nas empresas aéreas brasileiras, desde que estejam preparados. Então eu digo para vocês o seguinte: esse momento é o momento de nos prepararmos. Não é o momento de desanimar, não é o momento de parar, é sim o momento de é um momento sim de se preparar, não é o momento de desanimar. Né? Nós temos aí 1 ano e meio a 2 anos para nos prepararmos, que é tempo suficiente para fazer um curso superior na área de aviação, é tempo suficiente para conseguir uma certificação ICAO 5, é tempo suficiente até mesmo para começar a pensar em obter a licença de piloto comercial. Né? Todo mundo diz, mas não custa a gente lembrar, a gente já sabe disso, né? Mas não custa a gente lembrar. Na crise é exatamente o momento em que nós devemos nos preparar para que a gente esteja pronto quando a crise passar e houver a demanda. Ok, pessoal? Eu quero agradecer a vocês por assistirem os meus vídeos. Quem gostou, dá aí um joinha pra gente, para nos ajudar. Deixem os seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, até lá.